Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo um Pouco. Anjo da Morte. Eu estava me lembrando aqui da minha infância e pensando a respeito disso. Eu pensei, é engraçado, né? Quando eu era pequeno, eu via os sinais da existência de Deus, mas a correria do dia a dia, o trabalho do dia a dia fez-me me esquecer. É isso que acontece. Às vezes a gente vê mesmo os sinais do poder de Deus na terra agindo e, e às vezes a gente se esquece, porque a gente se ocupa trabalhando, às vezes até com a intenção de esquecer alguns traumas. Mente vazia, oficina do diabo, o trabalho dignifica o homem. Então, às vezes a gente se apega ao trabalho para esquecer de tudo isso, de todos os ensinamentos, de todas as preocupações, concentra no trabalho para esquecer do mundo lá fora e poder ficar mais resguardado nas finanças. Mas como a vida não é apenas só negócio, tem que me lembrar do que aconteceu. É isso, quando eu era pequeno, eu percebi a ação do anjo da morte. Inocente, ingênuo, muito jovem. E aí, por ser muito jovem, eu fiquei questionando aquilo que eu acabei de perceber acontecer. Estava eu, meus irmãos, um colega, irmã do colega, passeando, batendo papo, comendo doce, aquele doce que tem açúcar por fora, que é de duas cores, e na época eles colocavam soldadinho do exército naqueles doces. E a gente comendo aquele doce lá e tudo felizes, né? Querendo se divertir. E de repente um colega fez um brinde com meu irmão e falou assim: Você é meu melhor amigo. Vamos brindar que, que a nossa amizade dure até que a morte nos separe. E eles brindaram lá com doce, passando um braço pelo outro e comendo doce, brindou, né? Fez um brinde lá, passou o braço e comeu o doce, fazendo essa promessa, que eles seriam amigos até que a morte os separasse. E eu, criança, quando eu vi eles fazer que brinde parecendo de um casamento, eu fiquei assustado e senti na hora um vento gelado passar por nós. E eu senti um calafrio e falei: nossa, alguma coisa ruim vai acontecer alguma coisa braba, alguma coisa braba vai acontecer. Eu fiquei com medo, fiquei temeroso quando criança, fiquei apavorado, encucado com aquilo, confuso com aquilo que eu acabei de ver, de notar, de perceber, que eles começaram a brincar comigo para me distrair, para a gente continuar andando e falaram: vamos aproveitar esse momento, esse dia lindo e vamos dar um mergulho. Aí eu falei: eba, então vamos. Aí fomos. E batendo papo no meio do caminho, percebendo eu um pouco tenso, continuava zoando comigo para me poder distrair, esquecer um pouco daquilo que eu percebi, que eu notei, que eu pensei na hora que eu fiquei apavorado. E pronto, passou. Aí fomos cantando, dançando, se divertindo, batendo papo, na maior felicidade para dar um mergulho na lagoa. Então, quando chegamos lá, tá todo mundo brincando, se divertindo, e a irmã desse colega, na hora de ir embora, ela resolveu ficar um pouquinho mais. Ela pegou, ficou lá no rastro, falou: não, gente, vamos embora, não, volta, vamos mergulhar mais, vamos brincar mais. E o meu irmão, José Roberto, falou: não faz isso não, sai daí, vem pra cá, vamos embora, já passou da hora, porque aí onde você tá pode afundar de repente. Foi acabar de falar isso, ela, pá, afundou. Aí que foi que a peleja começou. E pula daqui, pula dali para salvar e coisa e tal. Nessa, o irmão dela se afogou. E um pouco antes dele se afogar,
Ele levantou a mão para cima, fez tchau para nós, só a mão, né? Passou para cima da lagoa e afundou devagarinho. Pronto. Aí pronto, a gente se apavorou. Não conseguia mais resgatar ele, achar ele. Saímos correndo. O meu irmão apavorado pediu para mim segredo, pediu até segredo para a própria irmã dele, com medo. E eu fui andando com eles preocupado. Falei, não vai dar certo. A gente precisa contar para alguém. Adultos precisam saber para poder ajudar, porque essa situação é complicada. Vão acabar jogando a culpa no meu irmão, coitado. Acabar pensando que foi culpa dele. Eu tenho que contar para alguém, para algum adulto poder nos ajudar. Aí assim que a gente saiu de lá, do pasto, atravessou o pasto, eu vi a dona Benedita lá na esquina, corri pro rumo dela e avisei para ela, falei, dona Benedita do céu, socorro, acabou de acontecer uma coisa grave, o nosso amigo fulano de tal morreu afogado, coisa e tal, caiu lá na lagoa, meu Deus do céu, ajuda nós, socorro. E aí ela chamou o bombeiro, foi lá, resgatou o corpo dele, e eu me lembro que quando os bombeiros levou o corpo dele, eu estava de trás do bombeiro quando estava levando o corpo dele, e vendo ele morto, debruçado sobre o ombro do bombeiro e a água saindo da boca dele, saindo do pulmão na boca dele, caindo no chão. Eu fiquei horrorizado com aquela cena, vendo ele com os lábios roxos. Falei, morreu mesmo. Que pena. Aí chegou lá aquele debate, aquela discussão, a irmã dele querendo culpar meu irmão, porque meu irmão ficou com medo e pediu o segredo. Aí o meu irmão não sabendo se explicar, com medo, eu falei, não, foi nada disso, foi um acidente mesmo. Eu contei direitinho como é que foi a história. Aí deu tudo certo, fomos até lá no velório e soube que foi um acidente. Mas eu pensei, por que será que Deus enviou o anjo da morte naquele momento por causa daquele brinde mortal? Eu pensei de certo é porque ele tinha um coração bom demais. E na hora que ele desejou aquilo de coração, Deus pensou, é melhor tirar esse menino rápido desse mundo, porque ele vai sofrer muito com esse bom coração, com essa ingenuidade dele. Então tirou ele muito rápido ali, para não sofrer o que ele poderia sofrer ainda mais, quando descobrisse o quanto estaria lascado em um mundo cheio de bizarrices, de macabrezas, que poderia fazer muito mal àquele jovem. O quanto ele ficaria decepcionado, o quanto ele sofreria, o quanto ele poderia ser abusado, o tanto que poderiam fazer mal a ele por aquele amor intenso no coração. Levou ele. E pensando que Deus tem uma estratégia para todos nós, pode ser que pensou até a respeito de mim. É bom para o Ronaldo continuar seguindo em frente por já perceber os sinais da minha existência, para que depois de muito tropeço poder falar com mais sabedoria de como funciona esse mundo. Vai passar mal também, mas ele está com a família que tem mais resistência. Mas é isso, gente, a seriedade desses assuntos. O anjo da morte. Aquele vento friorento que causa calafrio, que é uma força excludente da vida. Uma força tão poderosa, mas tão poderosa e intensa, que a gente sente a energia vital desaparecendo do corpo da gente e o frio gelado do corpo tomando conta, como se fosse um choque térmico, gelado, brabaço, com a dor tão intensa, insuportável, que quando eu passei por isso eu tive que gritar: sangue de Jesus Cristo tem poder, e voltar. E olha que no caso dele, desse jovem, teve direito até a despedida, dele levantar a mão e fazer um tchau para nós e afundar na lagoa. Bom, ele teve um velório digno, honrado, com todo o direito à oração, à despedida,
e que Deus o tenha em um bom e ótimo lugar. Tá melhor com Deus do que aqui com a gente, sofrendo junto com a gente nesse mundo, enfrentando o mal que cada dia o mal tem, né? Enfrentando o mal de cada dia que o dia tem o mal, né? Igual diz Jesus Cristo, basta cada dia ser o mal, tá falando do mal que cada dia tem. Então, no caso desse rapaz, está melhor com Deus do que aqui com a gente, enfrentando o mal também. É só para vocês verem como que é sério essas questões. Que o importante é você não fazer o que te faz mal, o que te prejudica, o que te deixa vulnerável para seres macabros te fazer ainda mais mal. Por isso os ensinamentos são tão rígidos, o ensinamento de Jesus Cristo. E percebi também a questão de ser boca aberta, das coisas que a gente fala sem noção da gravidade que estamos falando. E o porquê Jesus Cristo não se calava diante dos ímpios, mas falava com tanta sabedoria que os ímpios não o compreendiam. A linguagem dos anjos, a sabedoria de um mestre, rei da vida eterna, falar de uma maneira que o mal não compreendia. Quando Jesus Cristo chamava a mãe dele de mulher, e o mal se perguntando: uai, como pode esse homem se dizer santo e tão bom e tratar a mãe dele desse jeito? Que machista, que misógino, que homem cruel! Como ele pode dizer ser santo e tão bom? Como ele pode ser tão bom e tratar a mãe desse jeito? Que coisa horrorosa! Ai, que coisa horrorosa! Entendeu? Parou para pensar? A sabedoria do mestre não ser compreendida pelos inimigos dele? Fazer assim com a mãe para evitar que ela tivesse um monte de perseguidores? Mulher, eis o seu filho. Felipe, eis a sua mãe. Deixando um para cuidar dela no momento da partida dele, com sabedoria, chamando de mulher, para os inimigos não a identificar no meio deles. Para depois ressuscitar, se despedir dela, de todos eles, para eles ter certeza que ele está certo, que existe vida além deste planeta, que na casa do meu pai há várias moradas. Só assim, para José e Maria ficarem mais resguardados, fiéis de verdade. Não os falsetas, os pilantras, os possessores sacanas que tentam se passar por José para te enganar. José não tem motivo nenhum para estar triste. Ele sabe que Deus existe. Só os infiéis que ficam magoados, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Vitória na luta, que eu vou aqui. E fui.